Olá, você, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a Thaís e seja muito bem-vinda ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Estou aqui dando início a mais um vídeo neste canal. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vlog de produção, inicialmente de um pazinho de tapete, mas possa ser que no meio do caminho eu mude de ideia e resolva estar fazendo um jogo de banheiro 3 peças. Bom, eu tô aqui com esses três cones de barbante. Eles estavam fechados, eu abri e utilizei em um trabalho. E aí agora eu tô aqui com o que me sobrou deste trabalho. Eu não trouxe o vlog de produção desse outro trabalho porque eu não tava gravando vídeo na época, né? Foi no iniciozinho de maio. Então eu não tava gravando vídeo, então eu resolvi... resolvi não, né? Acabou que eu não gravei nem vlog, nem nada. Mas se eu conseguir, eu deixo uma foto dele ou durante o vídeo ou no final do vídeo. Eu utilizei essas cores para fazer um jogo de banheiro Mari 3 peças, né? Sendo 2 tapetes da pia e a tampa do vaso. Então, que ficaram na medida aproximadamente de 68 centímetros por 46, 45, algo assim. Mas se eu lembrar, eu deixo tudo aí direitinho. Bom, tô aqui com esse aqui, é o Barbante Amazônia, número 6. Esse é o laranja. A numeração da cor é 39. Esse Amazônia é a primeira vez que eu tô utilizando ele. Eu já tinha, assim, ouvido falar, já tinha visto alguma pessoa comentar sobre ele, mas nunca tinha comprado. Então, aí na última compra de barbante que eu fiz, isso ano passado, eu comprei 4 cones dele. Comprei 2 no, acho que é roxo, violeta, alguma coisa assim. E 2 nesse laranja. Aí esse é o segundo cone laranja que eu tô utilizando. Então agora eu só tenho ele e uma sobrinha do outro cone que eu utilizei. E do roxo ou violeta eu ainda tenho mais ou menos umas 320 gramas por aí assim. Tem até um vlog aqui no canal de produção, onde eu mostrei, né, como foi a minha experiência com esse barbante, o Amazônia, e que eu gostei bastante dele, porque o rendimento dele foi excelente. Eu consegui estar fazendo um jogo de banheiro de 5 peças e ainda me sobrou, né, na base de umas 300 gramas, então para mim foi maravilhoso. Apesar de que ele ficou um pouquinho menor, mas aí foi da minha parte, né? Apesar também de que eu achei ele um pouco mais fino, besteira, então ele me lembrou bastante a espessura do Apollo, né? Mas já esse laranja eu consegui trabalhar com ele normal, foi maravilhoso, né? Ele é bem macio, bem gostoso. Eu pretendo estar comprando mais. Mas, né, enfim, voltando novamente para o que importa. Tô aqui com esse laranja e esse daqui, como você pode tá observando agora, ele tem uma pequena diferença entre um e outro. Os dois são salmão, né? A diferença entre eles é o lote. Então, por esse motivo aí, eu utilizei eles como um degradê. Esse daqui é o mais antigo que tenho. E aí eu utilizei ele na base. Aí esse daqui também, eu só tenho esse cone. E tenho uma sobrinha que tem mais ou menos umas 170 gramas por aí, né? Esse é o salmão número 6, 700 da Euroroma. E esse daqui também a mesma coisa. Só que esse daqui, ele tá muito mais bonito. Ele tá mais vivo, mais pigmentado. E esse aqui eu ainda tenho essa sobrinha e tenho um cone fechado. Mas eu quero estar utilizando esse daqui para acabar logo com ele. E também porque como eu vou estar fazendo a mistura com o laranja, esse laranja ele vai deixar a peça mais viva, vai deixar a peça mais bonita. Então, como ele tá apagadinho, vai ser a combinação perfeita. Olha, vou estar pesando aqui e passando para você agora a quantidade que eu tenho. Ele eu utilizei mesmo só na base das 3 peças, então ainda tenho bastante dele, né? 520 gramas. Eu até pensava que tinha menos.
E do laranja, eu tenho 356 gramas. Tenho também aqui as bolinhas da sobra do laranja, 96 gramas. Esse laranja eu fiz um jogo Mari de 5 peças. E foi também um cone fechado. E eu utilizei o branco e o laranja. Então foi esse cone aqui fechado. Desse cone fechado para as 5 peças, me sobrou essas 95 gramas. Então, assim, eu gostei bastante do rendimento dele, né? Acaba que, dependendo da marca do barbante, sempre tem uma sobra, então algumas não sobram. E o outro salmão, que é desse mesmo lote aqui, eu tenho 172 gramas. Ele é o mesmo lote, 012430. Eu já conferi, eles estão a mesma cor, ele tá a mesma tonalidade, não tem diferença alguma. E aquele outro salmão, né, que eu utilizei também no primeiro jogo, eu ainda tenho 347 gramas dele. Então, eu vou estar guardando, talvez eu bolei ele, porque eu não gosto muito de guardar assim, sem o cone do meio, porque acaba amassando e embolando, então eu prefiro logo fazer uma bolinha e guardar, para mim é muito mais prático. Mas, enfim, esse daqui eu vou estar guardando e eu vou estar utilizando apenas esses daqui. E se necessário for, essas sobrinhas. Talvez eu inicie até com as sobrinhas, né? Que aí fica até mais prático também. Se por um acaso, no meio do caminho, eu ver ali que ainda a quantidade que eu tenho, eu consigo estar fazendo a tampa do vaso, provavelmente eu mude o plano de pazinho de tapete para um jogo de banheiro 3 peças. Eu vou estar utilizando na confecção a agulha 3,5. Para mim, essa é a agulha que eu mais consegui me adaptar, que para mim funcionou melhor, né? Foi essa do cabo de bambu. A pegada dela para mim ficou perfeita, então não cansa a mão, ela não dói. Para mim foi um casamento perfeito. Bom, mas enfim, né? Voltando aqui ao que interessa. Vou estar utilizando aqui esses fios, número 6, a agulha 3,5. Provavelmente a produção vai ser um parzinho de tapete. Eu ainda não me decidi muito bem o modelo, mas eu tô ali entre o Encanto ou o Chama Cliente da Loren. Eu vou estar vendo direitinho, mas quando eu voltar com o resultado, você vai estar vendo aí. Bom, nesse momento, né, vou me decidindo aqui. Enquanto eu vou produzir, eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva, por favor, que vai estar me ajudando bastante. Fique aí agora com a continuação da produção. Voltei aqui, já com a minha produção pronta. Aqui também as novas sobrinhas, né, no caso. E tô aqui também com a balança para passar o peso, falar a medida e falar como é que foi feito ali o pazinho de tapete. Bom, mas antes disso, eu queria conversar com você assim, um assunto que tá me incomodando um pouco e eu achei necessário tocar nesse assunto. De uns tempos pra cá, eu tô vendo bastante vídeos assim de trabalhos feitos com sobras. E sim, isso daqui é uma sobra. Por que que é uma sobra? Porque eu utilizei o necessário. Então, depois que eu utilizei o que era necessário, ficou isso aqui. Então, assim, o significado de sobra é resto. E o significado é aquilo que fica depois que o necessário foi retirado, né? Então, isso aqui é uma sobra. Ele vai ser necessário para outra coisa, mas nesse momento ele é sobra, né? Então, eu vejo assim que tem muita gente que está cobrando das artesãs aqui no YouTube para não estar usando a palavra sobra. Eu não vejo motivo para isso, porque, como eu acabei de explicar, isso é uma sobra. Não tem outro nome para isso aqui. Não tem de jeito nenhum. Então, aqui, assim, é uma sobra, é um material que foi utilizado, é um cone aberto, não tenho que estar procurando outro nome, porque as pessoas se incomodam com o termo sobra.
Mas é sobra mesmo, não tem outro termo, não tem outra qualificação, né? Então, eu tava vendo isso, isso me incomodou demais, né? E eu achei necessário tocar nesse assunto, porque tem tanta coisa mais importante para a pessoa se preocupar, tem tanta coisa mais útil, e aí muitas pessoas vão se incomodar porque a pessoa tá se referindo a algo com o nome próprio. Não, sabe, eu não sei nem bem assim como te expressar o meu pensamento sem transparecer outra coisa, né? Mas, enfim. Então, assim, isso me incomodou e eu achei necessário eu trazer aqui nesse vídeo. E o termo que eu vou utilizar, que você vai ver sempre aqui, vai ser sobras, trabalho com sobras, com sobrinhas, entre outros, mas não vou dar outro nome. Nada contra a quem use outro nome, né? Como a Lore mesmo usa pedacinhos de amor, e eu tô vendo que tem algumas artesãs que também estão adotando esse nome. Mas, para mim, quando eu comecei a trabalhar com crochê, que eu comecei a fazer crochê, então, assim, eu sempre vi, sempre soube que é sobra. Tanto é que há uns 2 anos, 3 anos atrás, bombou no YouTube demais a hashtag lucrando com a sobra, que se eu não me engano é da Polyarts. Então, assim, tudo se torna hábito. Então, eu venho desse hábito de que isso aqui é sobra. Isso aqui é sobra. Mas não é porque é sobra, porque eu não vou poder fazer um trabalho. Eu não vou poder fazer um trabalho, não vai me servir mais. Eu vou ter que vender mais caro, ou eu não vou poder vender, porque foi um trabalho com sobra, eu vou ter que ficar. Então, assim, são coisas que, para mim, Thaís, não faz sentido. Não sei se você concorda com esse meu pensamento, mas eu tô lhe passando aqui o meu pensamento, o meu ponto de vista, né? Então, assim, bom, coisas em trabalhos com sobras que pra mim não faz sentido. A primeira, você não poder dizer que isso aqui é uma sobra, sendo que é. A segunda, você ter que cobrar mais caro. Nada contra quem cobre, né? Novamente. Você ter que cobrar mais caro porque é um trabalho com sobra. Se eu pego aqui e fiz aqui esse tapete, laranja com salmão, eu vou postar, logicamente, eu vou tirar uma foto, eu vou postar, nesse primeiro momento ele vai estar lá como disponível para venda. E até o momento que ele for vendido, ele vai estar lá disponível para venda. Eu tenho ainda salmão, eu tenho o cone fechado do laranja, tenho o cone fechado do salmão. Quer dizer que se uma cliente entrar em contato comigo e mandar foto, que ela quer um parzinho de tapete, um jogo de banheiro 3 peças, o que ela quiser, nessa mesma combinação de cor, vou botar para ficar mais fácil. Ela quiser exatamente um parzinho de tapete, salmão com laranja, exatamente do jeito que tá aí, e eu tiver que abrir cones de barbante para estar fazendo esse par de tapete, quer dizer que eu vou ter que cobrar mais caro porque eu fiz o de sobras e cobrei mais caro nesse que era sobra. E aí o próximo que eu fizer eu também vou ter que cobrar mais caro ou eu vou ter que cobrar mais barato porque eu abri 2 cones para estar podendo fazer. Então, assim, é uma coisa que eu não compreendo muito bem essa linhagem de pensamento, né? De eu vou ter que cobrar mais caro porque é sobra. Não, o meu preço é baseado no trabalho. Aqui, esse parzinho de tapete, ele vai estar por R$ 60. Independente se eu tiver que abrir o cone, independente se for um trabalho feito com sobras. E isso, para mim, é em tudo. Eu trabalho com preços tabelados, eu tabelo meus preços. E aí eu faço o trabalho dentro daquele valor. Um exemplo, se eu quiser aumentar aqui mais ele, eu tava pensando em fazer uma carreira a mais ou 2 carreiras a mais e também aumentar aqui. Então já vai aumentar o valor. Ele vai passar de 60 para R$ 70, pelo simples fato de que ele vai ultrapassar os 72, 75 centímetros. Então, tapetes entre 65 até 72 centímetros ali, mais ou menos, eu cobro R$ 60. Passado dos seus 72 até 80 centímetros, ele fica na casa de R$ 70 o pazinho.
E aumentando mais o tamanho, eu vou aumentar o preço. Então, passando de 80 centímetros, de 80 até 90 centímetros mais ou menos, ele é R$ 80 o par. E aí, passado de 80, ele é entre 90 e R$ 100 aí agora, a depender do trabalho que vai ser feito. Lógico, né? Quando tem aplicação, tem a diferença também de preço. Então assim, né? É uma coisa que eu não consigo compreender muito bem qual a explicação, qual o motivo para a pessoa cobrar a mais em um trabalho que foi feito com sobras. Novamente eu volto a dizer, nada contra quem cobra mais caro, mas é uma coisa que eu, Thaís, não entendo, sendo que é o mesmo trabalho. Às vezes a única diferença que você vai ter em um trabalho que é feito com sobra, em um trabalho que você vai abrir um cone exatamente para fazer aquele mesmo trabalho, é que se você tem sobra, logicamente ele é um pouco menos do que um cone. Então, você vai analisar qual é o trabalho que você vai fazer. Se você não tem mais cone fechado ou outra sobrinha daquela mesma cor. Então, assim, às vezes você precisa analisar a quantidade de carreira. Às vezes não dá, o tanto que você tem não é o suficiente para aquilo ali, para aquele pedaço que você quer fazer, mas dá certo em outra coisa. Então, assim, digamos que é um trabalho de aventura, né? Você trabalhar com sobras. Mas isso, para mim, não justifica ele ser mais caro. Não justifica. Né? Então, enfim, né? É isso aí que eu não entendo, né? A questão de quem não usa e quem não pode, né? Que tá sendo proibido na realidade, né? Nem que não usa. Quem as pessoas estão querendo proibir de usar o termo sobra e tá se rendendo a isso, que eu já vi que tem pessoas que tá se rendendo a não usar o termo sobras para agradar outras pessoas. E a questão do valor com o trabalho de sobras ser mais caro. Isso aí eu não compreendo. Mas, enfim, eu já saí demais, né, do vídeo, aqui do momento do vídeo. E vamos aqui. Bom, aquela sobrinha do laranja, eu utilizei, eu tive mais sobras. Eu não lembro se foi essa bolinha menor ou se foi essa daqui, que era a bolinha que já tinha. Eu não cheguei a utilizar, eu consegui fazer somente com aquela que estava no novelo. E ainda tive, né, mais uma sobrinha. Como antes era uma bolinha, agora eu tenho duas. E o salmão era a bolinha, eu utilizei para fazer uma base. E aí, como o peso não dava para fazer outra e eu não queria fazer emenda, eu utilizei a sobrinha para fazer esse novelo. Utilizei ela no início. E aí, o que sobrou do que tava naquele cone, eu fiz essa bolinha. Então, aqui ainda com certeza daria para mim fazer a tampa do vaso, né? Só que como eu disse que eu iria fazer só par de tapete, que é o que eu tô precisando, eu não vou fazer a tampa do vaso. Aí, mexendo ali na minha caixa de flores, eu achei essa flor aqui, né? Essa é a flor catavento. E eu tô pretendendo fazer um peso de porta com ela, né? E aí agora utilizando laranja para estar vendendo junto com o tapete. Então, eu vou estar fazendo esse peso de porta, mas aí eu trago em um próximo vídeo. Talvez eu faça um vídeo somente com produções de peso de porta que eu tô pretendendo fazer, que eu nunca mais fiz peso de porta. Mas enfim, né? Eu tenho aqui essa florzinha já pronta, ela é no salmão. Eu só não lembro se é aquele mesmo salmão ali, eu nem olhei. Mas, e aí eu tô querendo fazer com o corpinho em laranja. E agora eu vou estar te passando os pesos dos tapetes e os pesos das sobrinhas. Aqui é a bolinha do salmão. Eu ainda tenho 261 gramas. Então, uma quantidade bem razoável. Ainda consigo estar utilizando em alguns trabalhos ainda. E aqui as bolinhas de laranja, no caso 223 gramas.
Então, eu ainda consigo também estar fazendo aí algo bem legal com essas sobrinhas. Eu consigo estar fazendo peso de porta e ainda me sobra aí um pouco mais de 150 gramas, né? Então, tem uma quantidade bem razoável. Agora eu vou estar te passando o peso dos tapetes e depois eu vou estar abrindo para te mostrar ele aqui aberto. Olha, o primeiro tapete, 322 gramas. Tem hora que essa balança ela fica oscilando o peso e eu não sei nem bem o porquê. Ó, 320 gramas. E aqui o segundo tapete. O segundo tapete, 319 gramas. E os dois tapetes, 639 gramas. Então, assim, pra mim, ele ficou no peso bem ok, né? E aí, agora eu vou te passar o tanto que eu gastei. Bom, pra fazer a base, deu uma diferençazinha nos tapetes. Deu uma diferençazinha e eu sei onde é que tá essa diferença aí. Logo mais eu te explico. Ó, pra fazer essa base no salmão, em um tapete eu gastei 86 gramas e no outro tapete eu gastei 84 gramas. Aí aqui são 3 carreiras, né, inicial, e eu fiz mais 4 carreirinhas aqui no salmão. Né? Então, ficou um 86, outro 84 gramas. Nos dois, eu gastei um total de 170 gramas para estar fazendo aqui essa base em salmão dos dois tapetes. No laranja, eu fiz 6 carreiras. Em um tapete foi 114 gramas e em outro tapete 110 gramas, totalizando o uso para os dois tapetes 224 gramas do laranja. E agora o bico. O bico foi a carreira de ponto alto fechado e as outras 3 voltas. Ficou 120 em um tapete e 125 em outro tapete. Por incrível que pareça, esse que ficou com 125 gramas foi o tapete que ficou com 318, 319 gramas. E aí, no bico dos dois tapetes, eu gastei 245 gramas. E aí, o total ficou assim. 415 gramas do salmão para confeccionar os dois tapetes e 224 gramas do laranja nos dois tapetes, totalizando 639 gramas de barbante, né? Então, agora eu vou estar abrindo e vou estar erguendo aqui o celular para mim te mostrar direitinho como ficou o tapete. Ó, esse é o resultado dele aberto. Eu fiz esses tapetes inspirado no tapete Anne da Dani Santos. Então, assim, eles ficaram na medida de 66 por 45 de largura. Eu acho que das próximas vezes que eu fizer esse tapete, eu acho que eu vou aumentar mais uma carreira, né? Que eles ficaram aqui nesse detalhe com 10 carreiras e aqui eu fiz 3 carreiras inicial. Eu comecei ele, se eu não me engano, com 34 correntinhas e aí voltei na quinta correntinha ou eu fiz mais 5 correntinhas, agora eu não me recordo. Mas eu vou deixar aí na descrição, não, vou deixar nos comentários com quantas correntinhas eu iniciei, que agora eu tô em dúvida se foi 34, não, foi 34 aqui na base, né, para fazer essa parte reta, e fiz mais 4 para fazer a voltinha. E aí ficou assim. Aí aqui eu fiz 2 pontos altos em uma correntinha de separação e pulei um ponto de base.
né? Então, e aí fiz toda assim. Agora aqui, para fazer a parte da hélice, eu fiz 2 correntinhas e pulei um ponto de separação. Aí, então, aqui nessa parte oval, 2 correntinhas de separação e aqui eu fiz uma correntinha. Eu não assisti a aula da Dani, não vou mentir, eu não assisti. Me baseei pelos vlogs de produção dela. Então, aí eu fiz adaptações para o meu ponto, né? Para o jeito que eu trabalho. E aí, a minha melhor opção foi fazer assim, desse jeito. Essa basezinha aqui, para mim, é a base coringa, a base que sempre dá certo. Assim, desse jeito, né? Eu sei que aqui vai ficar retinho, vai ficar tudo certinho. Então, eu sempre faço a base assim, desse jeito. Então, o que eu me baseei nela foi aqui essa parte, né? Desses 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, esse foi o resultado. Vou pedindo desculpa, né? Porque o vídeo ficou longo demais, não era para ter ficado tão longo assim. Deixe seu like, seu comentário. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, sim, uma observação. Como eu já tinha informado, né? O valor de venda deles que eu vou estar vendendo vai ser R$60 esse pazinho. Eu fazendo o peso de porta e ofertando junto com eles, vai ficar por R$75, porque o peso de porta eu vendo aqui por R$15. Eu acho que eu vou estar confeccionando o peso de porta e te mostro em outro vídeo. Bom, aquela sobrinha de salmão, eu já tenho também um destino para ela. Eu tô fazendo um jogo de banheiro 3 peças com sobrinhas de barbante. E aí, esse joguinho de banheiro, ele vai ser na pegada Candy Corlo, né? Então, eu vou estar utilizando aquele salmão, que aí eu deixo a outra sobrinha. Como eu ainda tenho um cone fechado da outra sobrinha, eu vou deixar ele lá junto. Mas, né, enfim, novamente, beijos, tchau e até a próxima.